Abra sua Bíblia nesse momento. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu gostaria que o irmão do Datachô ajudasse bastante hoje para colocar a palavra. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler o 4 e o 5. Pode deixar ali, irmão, o texto. E antes de nós lermos, você pode se assentar. Você vai cansar um pouquinho. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá em João 5, 19, que o mundo jaz no maligno. Pode deixar esse texto mesmo, tá, irmão? A palavra do Senhor nos diz que o mundo jaz no maligno. E esse mundo foi entregue no poder do maligno quando houve o pecado da desobediência ali no jardim do Éden. Quando Adão desobedeceu o Senhor ali, ele deu autoridade para que Satanás entrasse e tomasse a autoridade sobre a terra. E desde então a terra geme, a terra sofre, a terra tem abrolhos, tem espinhos, e a terra toda tem sofrido. Mas mesmo ali, quando o homem pecou diante do Senhor, naquele momento ali o Senhor providenciou a salvação. Quando ele disse ali, em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, que do ventre da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor ali já estava providenciando a salvação através do Senhor Jesus. Mas desde que o mundo é mundo, desde que houve o primeiro pecado, a humanidade vem pecando, e pecando, e pecando, e pecando contra o nosso Deus. E enquanto o Senhor Jesus não vier nos buscar, continuaremos pecando contra o Senhor. Mas nós sabemos que quando o nosso Deus providenciou ali, através do Senhor Jesus, a libertação, a salvação, através do sangue de Jesus, para que nós novamente tivéssemos livre acesso ao Pai, naquele momento ali, Ele estava nos dando a oportunidade de escolhermos, deixar o pecado, e termos um novo relacionamento com o Senhor, ou continuarmos no pecado, afastados de Deus. Porque nós vemos em todo momento a palavra do Senhor nos dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós vemos em todos os momentos na história do povo de Israel, quando saiu ali, quando andou pelo deserto, quando entrou na terra prometida, o Senhor dizia, manda o povo se santificar, porque amanhã eu farei maravilhas no meio dele. Sem santificação não há maravilhas do Senhor. Sem santificação não há a cura do Senhor. Sem santificação não há milagres do Senhor. Sem santificação não há o sobrenatural do Senhor. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos santificar todos os dias. Através do sangue do Senhor Jesus. Que ali na cruz do Calvário foi vertido. Para que eu e você tivéssemos vida. Tivéssemos reconciliação com o Pai. E nós entendemos que a nossa vitória sobre o poder das trevas, que a nossa vitória contra o diabo, contra as potestades, assim como nós lemos lá na palavra do Senhor em Efésios, que a nossa irmã leu aqui o versículo 11, mas nós pegarmos desde do 10, nós vamos ver que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, os príncipes das trevas nas regiões celestiais, que têm todos os dias agido em nosso meio. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor, enquanto nós adoramos ao Senhor, há uma guerra espiritual, há uma guerra sendo travada, para que você não distraia, para que você não durma, acorda, para que você não durma durante a palavra, para que você ouça, para que você seja liberto. E em nome de Jesus, que nessa noite você seja liberto da mentira de Satanás, que em nome de Jesus nessa noite, você seja liberto de todo pensamento que vem falar para você. Nesse momento, às vezes você pode estar até pensando, mas meu Deus, quanta palavra, mas de novo essa palavra. O Senhor Jesus vai dizer que a verdade nos libertará, e a verdade é a palavra do Senhor. Então, por favor, abra os seus ouvidos, peça ao Espírito Santo que tire de você todo o sono,
que tire de você todo o cansaço, que tire de você toda a preocupação nesse momento, para que você ouça a palavra, para que ela entre em teu coração, para que ela entre em terra fértil, para que ela produza, e para que você nessa noite receba a libertação, senão vai ser mais um culto, onde você vai voltar para sua casa igual você chegou aqui. E amanhã vai ser o mesmo dia que você teve hoje, e nada novo acontecerá, porque você não permitiu que a palavra do Senhor te libertasse nessa noite. E nós sabemos que a nossa vitória, ela só é possível através do Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2, do 14 e o 15 vai dizer para nós: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todo que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A palavra do Senhor também vai nos dizer que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos sarados. Essa é uma noite de cura e de libertação. Mas muito mais que curar a tua dor física, o teu problema físico, o Senhor quer te libertar. Mais importante para o Senhor Jesus é que você receba a libertação, que você receba a salvação e que você desfrute da vida eterna com Ele, do que você receber hoje uma cura momentânea e que amanhã poderá até te desviar da palavra do Senhor. Quantas pessoas nós vimos em todos esses anos dessa igreja aqui, pessoas que vieram à frente, pessoas que foram curadas, pessoas que foram restauradas, pessoas que receberam milagres, pessoas que foram curadas de câncer, onde a medicina falou que não tinha mais jeito. E essas pessoas, depois que receberam a cura, só queriam a cura, mas não o Deus que deu a cura, e se afastaram do Senhor Jesus. A cura física, sem a salvação eterna, você vai curado para o inferno. Então que nessa noite possamos ter os nossos corações abertos para receber também a libertação do Senhor. E nós estamos numa campanha de cura e libertação. São 7 quinta-feiras ministrando cura e libertação. Amanhã à noite, sábado, de manhã, à tarde e à noite, teremos ministração sobre isso também. Então que possamos aproveitar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem colocado às nossas mãos, em nossa disposição, para que possamos ser libertos. Então que nessa noite possamos deixar o Senhor Jesus ter autoridade, domínio sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, para que possamos ser libertos. Muito bem, irmão abriu ali, e a palavra do Senhor, você tirou, irmão? Era para você deixar ali para o pessoal ficar curioso, para saber. Amém. A palavra do Senhor nessa noite vai dizer para nós que as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir raciocínios faliciosos. 5. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Amém. Então a palavra do Senhor vai nos dizer, nessa noite, que as nossas armas, elas não são carnais. Você não precisa lutar contra a carne e sangue. Mas as nossas armas, as armas da nossa milícia, são espirituais e poderosas em Deus. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso nessa noite. Quando nós lemos ali, que elas são poderosas em Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder sobre as trevas, o poder sobre a morte, o poder sobre o pecado. O Senhor Jesus tem todo o poder. E quando nós lemos lá em Hebreus 4:12, nós vamos ver que a palavra do Senhor vai nos dizer que a palavra do Senhor, a palavra dele é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada de 2 gumes, ela entra no mais profundo, ela separa a medula, ela separa, vai lá no fundo. E você sabe o que quer dizer isso? Que quando a palavra do Senhor realmente entra em nosso coração, não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Não há nada que esteja no mais profundo que o Senhor Jesus não possa trazer à tona e possa limpar, e possa curar, e possa libertar.
Então a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E nessa noite, a palavra do Senhor, ela quer ser viva e eficaz na vida de cada um de nós aqui. Nós vamos ler lá em Romanos 16, que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. E muitas vezes o que nós temos visto, nós temos às vezes proferido, falando, a verdade conhecereis a verdade vos libertará. A palavra do Senhor é viva, é eficaz, ela penetra, ela limpa, ela cura, ela desfaz. Mas muitas vezes, quando nós temos que dizer a razão da nossa fé, nós nos envergonhamos dessa palavra do Senhor Jesus nas nossas vidas. Muitas vezes nós agimos no meio das pessoas como agentes secretos. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo do nosso lado. Pessoas estão precisando de uma palavra vindo do coração de Deus para elas. Mas nós nos envergonhamos da palavra de Deus. Nós nos envergonhamos de dizer para essa pessoa, olha, a palavra do Senhor vai dizer isso para você. Que para você tem solução. O Senhor Jesus, Ele veio para te curar, para te libertar. O Senhor Jesus, Ele te ama do jeito que você é. O Senhor Jesus, Ele quer você eternamente com Ele. Mas nós temos vergonha de dizer a razão da nossa fé. E a palavra do Senhor só vai ser viva e eficaz na minha e na sua vida, quando nós não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, que é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então que em nossos lábios possa ter sempre a resposta pronta, quando alguém perguntar para nós, qual é a razão da tua fé? Que nós possamos ter em nossos corações a palavra do Senhor, assim como o salmista diz, ensina-me a guardar a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Só não pecamos contra o Senhor quando guardamos a palavra dele em nosso coração. E só guardamos a palavra do Senhor em nosso coração quando nós lemos, quando nós estudamos a palavra do Senhor. E o pastor esses dias ele mandou uma mensagem, e ele disse assim na mensagem dele que nunca houve tantas versões de Bíblias, tantas Bíblias. Você vai na livraria e tem Bíblia da mulher, Bíblia do sacerdote, Bíblia disso, Bíblia daquilo, tem Bíblia, todas as versões. A primeira versão que existiu, mais difícil às vezes de entender, até uma versão que você vai entender fácil. Mas ele continuou na sua mensagem dizendo assim, mas nunca houve uma geração tão analfabeta da palavra de Deus. Irmãos, eu ter a Bíblia e eu não ler a Bíblia, eu não conhecer a Bíblia, ela nada mais é que para mim do que um livro. Mas quando eu abro e eu leio e eu medito na palavra do Senhor, ela é luz para o meu caminho, ela é lâmpada para os meus pés. Mas enquanto eu mantenho ela somente fechada, ela é mero um livro empoeirado na minha estante. E eu queria dizer para você que numa época e numa geração nossa de tecnologia tão avançada, onde você quer saber alguma coisa, você clica lá e escreve uma palavra e vai aparecer para você onde está escrita essa palavra. Nesse mundo, com essa tecnologia tão avançada, nós nos tornamos preguiçosos de abrir a palavra, de ler a palavra e de pedir entendimento ao Espírito Santo para entendermos, para Ele trazer luz ao nosso entendimento com a palavra. E sabe o que tem acontecido? Nós temos vivido muitas vezes de pequenos versículos, pequenos textos tirados de todo um contexto, onde isso vem somente para nos enganar. E muitas vezes nós vemos pessoas dizendo assim, não, mas eu assisti isso, porque o fulano falou isso, e eu assisti o podcast isso, e ele disse que a Bíblia está falando isso. E quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, nós comemos qualquer porcaria que coloca à nossa frente. Nós precisamos nos alimentar da verdadeira palavra. Nós devemos nos alimentar do verdadeiro pão do céu, que é a palavra do Senhor em nossas vidas. Nós lemos aqui que ela é viva, que ela é eficaz.
A palavra do Senhor, ela nos alimenta, ela nos fortalece. A palavra do Senhor tira a venda dos nossos olhos. A palavra do Senhor tira o tampão dos nossos ouvidos. A palavra do Senhor guia os nossos passos. A palavra do Senhor, ela é lâmpada. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor verdadeiramente e não vivermos daquilo que assistimos no YouTube ou vivermos daquilo que nós vemos um pedacinho em cada store. Não, devemos conhecer a palavra de Deus, só assim seremos libertos. O versículo continua dizendo para nós que a palavra de Deus, que as nossas armas, as armas das nossas milícias, elas são poderosas em Deus e ela destrói algumas coisas. Primeira coisa que o texto vai nos falar, coloca lá para nós, irmão. Deixa o texto ali, por favor, fixado. Obrigada. Nós vamos ver ali, que ele diz que ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. E uma das maiores fortalezas que nós precisamos vencer é a fortaleza na nossa mente. Onde nós nos aprisionamos. Onde Satanás tem aprisionado muitos de nós. E a palavra do Senhor, ela vem para destruir essa fortaleza. O que é uma fortaleza? Uma fortaleza é uma construção que vai proteger alguma coisa de entrar ou alguma coisa de sair. E muitas vezes Satanás tem construído em nossas mentes fortalezas e impedido que a palavra do Senhor entre em nossos ouvidos, que a palavra do Senhor entre em nosso entendimento, para que nós possamos ser libertos. E nós, quando lemos a palavra do Senhor lá em Romanos 12, o versículo 1, que vai nos dizer que nós temos que não nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Muitas vezes nós não temos experimentado essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque a fortaleza na nossa mente não deixou que nós renovássemos ela através da palavra do Senhor. E muitas vezes nós temos a nossa mente cauterizada, a nossa mente doente, a nossa mente aprisionada por traumas, por medos, por coisas que nos aconteceram lá no passado, onde no dia que eu aceitei a Jesus, onde no dia em que eu desci as águas do batismo, eu ainda quis carregar comigo aquele trauma que veio desde a minha infância ou desde a minha adolescência, aquilo que eu ouvi, aquilo que falaram para mim, você não é, você não pode, você não consegue, quem é você? Quando nós lemos a palavra do Senhor, lá em Lucas, e vemos a cura daquela mulher do fluxo de sangue, uma mulher que tinha por 12 anos sofrido, e quando ela vem e ela toca nas vestes do Senhor, ela é instantaneamente curada. Mas quando o Senhor Jesus diz, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder, e aquela mulher se revela dizendo, Senhor, eu te toquei. E ela diz, eu sofria de um mal, e pelo toque em tuas vestes eu fui curada. O Senhor Jesus lá em Lucas vai dizer para nós, vai dizer para aquela mulher assim, mulher, vá em paz e fique livre do teu mal. Quando nós lemos isso, nós começamos a pensar, mas se ela tocou e foi curada instantaneamente, por que o Senhor Jesus disse para ela, vá em paz e fique livre do teu mal? Aquela mulher por 12 anos foi impedida de ter contato, de ter convívio com outras pessoas. Aquela mulher, ela foi excluída. Aquela mulher, ela sofreu uma rejeição. Mas quando ela tocou nas vestes do Senhor Jesus, ela foi curada do seu fluxo de sangue, da sua doença. Mas o Senhor Jesus, na liberação da sua palavra para ela, disse assim, vá em paz e fique livre do teu mal. Ele queria dizer para ela assim, toda essa rejeição, todo esse pensamento, tudo isso que você viveu esse longo do tempo, seja curada disso também. Seja liberta dessa fortaleza na sua mente, para que você não seja impedida de viver a cada dia, né, a cura completa do que o Senhor te deu. Então, com isso nós entendemos que muitas vezes, quando eu me aproximo do Senhor, quando eu recebo uma cura, ou quando eu recebo um milagre, ou quando eu venho à frente, e eu levanto as minhas mãos e digo, eu aceito o Senhor Jesus. Quando eu falo, pastor, quero me batizar, e eu venho e desço as águas do batismo, eu também preciso ser liberta. Liberta de toda aquela carga que eu carrego desde a minha infância, até o dia que eu encontrei o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus nessa noite, Ele quer libertar a nossa mente dessa fortaleza que Satanás tem colocado em cada um de nós.
Porque muitas vezes você pode achar-se inferior aos outros. Muitas vezes você pode achar que o outro é melhor que você, que o outro é mais bonito que você, que o outro pode mais que você não é nada, que você não é ninguém. Porque um dia falaram isso para você. Mas quando o Senhor Jesus deixou toda a sua glória para descer à terra, nascer do ventre de uma mulher, e sofrer o que nós sofremos aqui, as tentações que nós sofremos aqui, e vencer, e ali na cruz do Calvário morrer, e ali derramar todo o seu sangue, e ressuscitar, e dizer assim: eu vou para o Pai, preparar um lugar, para onde eu estiver, vós estejais também. Isso é para mim, isso é para você. Então tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que tem muitas vezes travado a sua vida, te impedido de você viver o novo de Deus na tua vida, que nessa noite você traga cativo aqui na frente, que nessa noite você traga no altar do Senhor, e que nessa noite você seja liberto de toda a fortaleza de Satanás na tua mente. Mas a palavra vai continuar dizendo assim, que as armas do Senhor, a palavra do Senhor, ela é poderosa para destruir as fortalezas, mas também para anular os sofismas, para destruir os raciocínios faliciosos. O que é um sofisma? Um sofisma é um argumento falso, formulado de propósito para parecer uma verdade. E muitas vezes nós temos vivido isso. Muitas vezes Satanás tem vindo e soprado em nossos ouvidos o que ele fez com Eva ali no jardim do Éden. Quando ele chega para ela e fala assim: não foi assim que Deus disse? E quando Eva ouve aquela palavra, os seus olhos se abrem. E ela naquele momento, ela olha que o fruto era bom. Ela desejou e ela desobedeceu. Então muitas vezes Satanás ele vem com palavras que você acha que é o Senhor te falando, para te enganar, para te tirar do foco, para te tirar do caminho, para que você não seja liberto das mentiras que o mundo tem contado para você. E a palavra vai continuar nos falando ali, que ela também, além de libertar da fortaleza, anular os sofismas ou todo o engano, ela também nos liberta de toda a altivez. E a altivez, uma pessoa altiva, é uma pessoa que acha que é melhor que qualquer um, que acha que é a última Coca-Cola do deserto, que acha que é a última bolachinha do pacote, que acha que ela sabe todas as coisas. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Provérbios 16, 18, que toda a soberba e a altivez de espírito, ela procede à queda. Então nessa noite, a palavra do Senhor, ela quer nos libertar também de toda a altivez que porventura nós tenhamos ainda em nossa vida, nós tenhamos ainda em nosso coração, nós tenhamos ainda em nossa mente, de acharmos que nós sabemos mais que o outro, que nós não precisamos ser ensinados. E a primeira altivez, a primeira soberba que precisa ser vencida na nossa vida, é quando nós dizemos que nós já sabemos e não precisamos ser ensinados. Nós precisamos todos os dias conhecer e seguir conhecendo o Senhor Jesus. E todas as vezes que o pastor às vezes pergunta aqui: quem faz discipulado? Faça o discipulado, venha para o discipulado. Aí eu já sou crente faz 30 anos, o que eu quero com discipulado? Eu já sei toda a palavra. Ah, mas eu nasci no lar cristão, sou crente desde a barriga da minha mãe, eu não preciso de discipulado. Isso aí é a tua altivez que precisa ser destruída nessa noite em nome de Jesus. Porque você precisa conhecer a palavra do Senhor todos os dias, porque ela se renova todos os dias, porque ela é viva, porque ela é eficaz e porque todos os dias ela vem trazendo um alimento fresco para nós. A mesma palavra que nós lemos hoje, se lermos amanhã, o Espírito Santo vai ministrar de uma outra forma para nós. Quantas vezes nós já vimos vários irmãos subirem aqui e pregarem o mesmo texto, mas de uma maneira totalmente diferente, direcionada pelo Espírito Santo, porque a palavra do Senhor, ela se renova. A Bíblia vai dizer que passarão céus, passarão terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então todas as vezes que você fala essa palavra de engano,
dizendo que você não precisa aprender, que você já sabe tudo. Em nome de Jesus, que não fale mais isso, que você seja liberto de toda essa altivez, que você seja liberto de todo esse egoísmo, que você seja liberto de todo esse espírito de engano, de falsa humildade na sua vida, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E quando nós somos pessoas altivas, quando nós somos pessoas soberbas, nós temos a tendência de sermos pretensiosos, vaidosos, nós gostamos de elogios por aquilo que nós fazemos, nós gostamos de dizer que fizemos, que se não fosse eu ter feito, ninguém faria. Se eu não trazer a água para o pastor ali, ninguém vai trazer. Se eu não vim nessa igreja, coitado do pastor vai ficar com sede, ou vai ter que ir lá buscar a água dele, porque ninguém faz como eu faço. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós agimos assim. Porque isso é o engano de Satanás, que tem colocado em nossa mente, tem nos aprisionado. E nós vemos um exemplo na palavra do Senhor lá em 2 Crônicas, o capítulo 26. Quando nós lemos lá do 16 ao 20, nós vemos que o rei Uzias, ele se exaltou tanto, ele se achou tanto, que ele achou que ele podia entrar no templo e queimar incenso, que era uma coisa que não era devido a ele, sim aos sacerdotes. Mas a sua soberba estava tão grande, ele estava com seus olhos tão altivos, achando que ele já era o Todo-Poderoso, que assim ele fez. E quando ele foi repreendido pelos sacerdotes, a palavra do Senhor vai dizer que ele não gostou. E na mesma hora, na sua testa, ficou esbranquiçada e ele foi tomado por uma lepra. E assim ele ficou leproso até os últimos dias da sua vida. Então nós vemos que a soberba, ela traz consequências terríveis sobre as nossas vidas. Que a altivez, ela traz consequências terríveis em nossas vidas. E nessa noite o Senhor Jesus quer nos libertar disso também. Em nome do Senhor Jesus. E a palavra vai continuar nos dizendo lá, que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. E quando nós vemos que nós estamos vivendo num mundo tão acelerado, onde tudo é a toque de caixa, onde tempo é dinheiro, onde existem metas em cima de metas, né? Onde nós não temos tempo nem para respirar direito e já tem uma meta para bater, acabou o mês anteontem, começou o mês ontem, hoje já tem uma meta para vencer do mês que acabou anteontem. O mundo está acelerado e muitas vezes a nossa mente, ela é levada a pensamentos desordenados, ela é levada a esses pensamentos acelerados e o nosso cérebro fica desordenado quando nós não levamos a nossa mente cativa ao Senhor Jesus, a nossa mente levada cativa a toda a obediência a Cristo Jesus. E nós precisamos entender que muitas vezes esses pensamentos descontrolados, desordenados, nos levam muitas vezes a uma depressão, a uma ansiedade, a muitos distúrbios em nossa vida, que nós não entendemos, que é somente nós descansarmos no Senhor, que é somente nós levarmos o nosso pensamento cativo ao nosso Senhor Jesus Cristo, para nós sermos libertos de todo o cativeiro que tem nos prendido todos os dias. Então nós precisamos buscar a cada dia a nossa libertação. Nós precisamos buscar a cada dia ser livre de todo o mal, ser livre de toda a fortaleza na nossa mente, ser livre de todo o engano de Satanás na nossa vida. E como nós fazemos isso? A palavra do Senhor nos ensina como nós devemos fazer. Eu gostaria que o irmão fosse colocando para nós lá alguns textos. Coloca para nós Tiago, no capítulo 4, o versículo de 8 a 10. A palavra do Senhor vai dizer ali para nós, no capítulo 4 de Tiago, de 8 a 10. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Convertei-vos o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará.
Então, a primeira coisa que a palavra do Senhor está nos ensinando nessa noite, se nós queremos buscar essa libertação, se nós queremos ser livres verdadeiramente, nós primeiro temos que reconhecer o problema, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que temos duplo ânimo, reconhecer que de manhã eu tenho um humor, à tarde eu tenho outro. Hoje eu estou lá em cima, amanhã eu estou lá embaixo. Não, nós temos que ser como o Senhor, não como a onda que vai e vem. Mas nós temos que ser como uma rocha com o nosso Senhor. Onde as ondas vêm e batem e nós não nos abalemos. Então a primeira coisa que Tiago está nos ensinando, reconheçamos o problema, reconheçamos o que nós precisamos fazer, reconheçamos que somos pecadores, reconheçamos que nós precisamos limpar as nossas mentes, reconheçamos que nós temos um duplo ânimo e nós precisamos ser curados disso. A segunda coisa que a palavra do Senhor vai nos ensinar que nós precisamos, está lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15 vai dizer para nós: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, a palavra do Senhor está nos dizendo nessa noite que para que nós possamos ser libertos do cativeiro de Satanás em nossa mente, de sermos libertos e transbordarmos diante do Senhor na palavra do Senhor, nós precisamos reconhecer o problema e nós precisamos pedir perdão ao Senhor de tudo aquilo que nós temos feito que entristece ao nosso Deus. Porém, a palavra do Senhor continua nos dizendo que se nós não perdoarmos também aqueles que nos ofenderam, tampouco o Senhor nosso Deus nos perdoará. E quantas pessoas presas hoje em dia, porque não conseguem perdoar. Eu não perdoo. Me feriu, me machucou, eu não perdoo. Você feriu, você machucou, você colocou um prego nas mãos do Senhor Jesus e Ele te perdoou. Você tem pecado todos os dias contra o Senhor e todos os dias, se você chegar e pedir perdão, Ele te perdoa. Nós não somos melhores que o Senhor Jesus para não liberar o perdão para aquele que nos ofendeu. E nós precisamos entender, tantas vezes foi ensinado pelo nosso pastor, que quando eu perdoo, não é o outro que eu estou liberando a mim mesmo, de carregar todos os dias um fardo pesado em mim. Onde eu acordo com aquele outro, onde eu almoço com aquele um, onde eu vou dormir com aquele um, porque eu não consigo tirar da minha mente que eu não perdoo. Seja liberto nessa noite em nome de Jesus. Se você quer obter o perdão do Senhor, perdoe aquele que te ofendeu. Irmãos, se você não perdoa, o Senhor não te perdoa. E sem o perdão do pecado você não entra na vida eterna. E você quer ir por causa de um egoísmo teu de não liberar o perdão para o inferno, odiando uma pessoa. Libere o perdão nessa noite, seja livre, seja liberto em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos entender que nós precisamos reconhecer o problema, que nós precisamos pedir perdão e oferecer o perdão também. Mas nós precisamos também nos submeter a Cristo. Tiago 4, versículo 7 vai nos dizer assim. Tiago 4, versículo 7 vai nos dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos nos submeter a Cristo para então conseguir resistir o diabo e ele fugir das nossas vidas. Então nos submetamos ao Senhor nessa noite, para que possamos resistir às artimanhas do maligno em nossa vida, e ele possa fugir de nós. Abra para nós, coloca para nós lá, irmão, João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente conhecendo a verdade, que é o Senhor Jesus, podemos ser libertos. Então nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é poderosa para nos libertar,
Quando nós reconhecemos o problema, quando nós pedimos perdão e oferecemos perdão, quando nós nos submetemos a Cristo, quando nós renunciarmos ao pecado e à influência do diabo em nossas vidas, e também quando nós lutarmos contra a tentação. Coloca para nós lá, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então nós, que nessa noite possamos entender que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para libertar-nos dos cativeiros, das fortalezas, dos sofismas, levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, nos fazendo reconhecer o nosso problema, fazendo que nós reconheçamos que precisamos do perdão de Cristo e precisamos também oferecer o perdão, para que nós possamos entender que nós devemos nos submeter a Deus, submeter a Cristo, para que o diabo possa vir a fugir de nós quando nós o resistimos. E também que nós possamos entender que nós precisamos renunciar ao pecado, a influência do diabo em nossas vidas e lutar contra a tentação que vem todos os dias bater em nossa porta. E nós sabemos aonde é o nosso ponto fraco. E o diabo sabe mais ainda aonde é o nosso ponto fraco. E todos os dias ele vem nos tentar naquilo para que possamos cair. Ele não vai me tentar naquilo que eu sou forte, mas naquilo que eu sou fraco e naquilo que eu possa cair. Mas o Senhor Jesus, Ele diz para nós que maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo. Maior é o Senhor Jesus em nossas vidas do que os ataques de Satanás contra as nossas vidas. Então que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, gostaria de convidar o Ministério de Louvor para que viesse aqui à frente já. Que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a palavra dEle que é viva e eficaz, venha sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e venha penetrar no mais profundo da nossa alma, e venha nos libertar de todo cativeiro que Satanás tem nos colocado nessa noite. Que ao sair daqui, você possa sair daqui com aquela paz que excede todo o entendimento, sabendo que o Senhor te libertou nessa noite. Não tenha medo e não tenha vergonha de confessar ao Senhor o teu pecado, de confessar ao Senhor a tua fraqueza, para que você possa ser liberto nessa noite.